Olá, Deus abençoe sua vida, uma grande alegria estar novamente aqui com você no nosso programa Toque de Fé. Meu nome é Lucas, eu sou pastor na igreja de Nova Vida e eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E para começar essa palavra, quero trazer um versículo que está em Provérbios 22, versículo 4. Diz o seguinte: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Riquezas, honra e vida. Quem não quer isso? Quem não quer essas três coisas, riquezas, honra e vida? Mas para você conquistar riqueza, honra e vida, qual que é o princípio? O que você precisa plantar? Humildade e temor do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre humildade e honra. Humildade e honra é repetidamente colocado um do lado do outro na Bíblia. Nós vemos vários provérbios falando que a humildade precede a honra, mas a soberba precede a queda. O próprio Jesus nos ensinou que aquele que se humilha será exaltado, mas o soberbo será humilhado. Humildade e honra. Quem planta humildade, colhe honra. E para ilustrar este entendimento, nós temos a história do rei Davi, o grande rei Davi. O grande rei Davi não se tornou grande de um dia para o outro. Ele caminhou pelo caminho da humildade até chegar ao cumprimento da sua experiência, até viver o seu propósito, até ele viver a honra de fato. Davi começa a sua jornada como um simples pastor de ovelhas. Ele era um garotinho que cuidava das poucas ovelhas de seu pai no campo. E nós temos o profeta Samuel vindo e ungindo ele como rei de Israel ainda nessa fase de adolescente. Saul até então era o rei, mas Deus rejeitou Saul e procurou um homem segundo o seu coração e encontrou um coração de humildade em Davi. Então, Davi é chamado e é ungido rei de Israel, mas ele não sai dos pastos para o palácio. Ele tem um caminho a percorrer. Davi, ele volta para cuidar das ovelhas do seu pai. Então a palavra de Deus diz que Saul começou a ficar atormentado por espíritos malignos, porque o Espírito do Senhor se retirou dele. E procuraram alguém que poderia tocar harpa para acalmar Saul. E quem foi chamado, quem foi lembrado? Davi. Davi vivia cuidando das ovelhas do seu pai, isoladamente, sem ninguém ver. E neste cuidado, ele vivia tocando harpas, adorando ao Senhor. Isso me ensina que na humildade das tarefas do dia a dia, Deus nos prepara para grandes coisas, para coisas maiores. Então, Davi, na sua humildade, mesmo sendo ungido rei de Israel, ele vai tocar harpa para o rei. Mas não para por aí. Algo no mundo espiritual estava acontecendo. Davi, ele fica indo e voltando como um servo de Saul, apenas um músico, até que um dia o seu pai, Jessé, chama Davi e fala: meu filho, os seus irmãos estão no campo de guerra. Israel vivia em guerra e os irmãos mais velhos de Davi estavam lá para guerrear. Leve aqui uns alimentos para os seus irmãos e traga notícia deles. Agora, para pensar. Um jovem que foi ungido rei de Israel, que estava tocando harpa para o rei, ele recebe do seu pai uma direção, uma ordem. Faz um fretezinho para o pai, leva uns pães, leva umas frutas para os seus irmãos lá na guerra. Davi mantinha humildade. Davi ele mantinha esse coração de servo e de obediência. Humildade e obediência estão diretamente ligados. Então Davi vai e leva para os seus irmãos o alimento. Quando chega lá, existia um gigante, um guerreiro chamado Golias, que estava afrontando o povo de Israel. Então, Davi, ele vê o gigante Golias e diz:
Eu já matei um urso, eu já matei um leão, cuidando das poucas ovelhas do meu pai. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus de Israel? Davi, na humildade, ele cuidava das ovelhas e isso preparou ele para grandes desafios. Quem planta a humildade, colhe honra. As tarefas simples que você tem realizado no dia a dia, se você fizer isso com coragem, com força, com humildade, Deus vai te proporcionar momentos para você ser honrado e o nome dele ser glorificado. Então Davi, ele enfrenta Golias, mata Golias, o nome de Deus é glorificado e Davi passa a ser honrado. Humildade precede a honra. Continue fazendo as tarefas simples, continue no lugar que você está, continue com humildade, que no momento certo Deus vai te dar uma grande oportunidade para você fazer aquilo que Deus te chamou, cumprir o seu propósito. Quem planta a humildade, colhe honra. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.